Livro dos Espíritos, nós estamos estudando a terceira parte, que trata das leis morais. E nós trouxemos aqui essa questão, qual a importância de se estudar as leis morais, né? Para todos nós, qual a importância da lei de Deus em nossas vidas. Desde que Jesus, aqui na terra, trouxe a lei de Deus, lei de amor, de justiça, de caridade, nós todos fomos impulsionados à evolução moral. Um coração cheio de angústia, de mágoa, de ódio, de egoísmo, de orgulho, necessitava desse impulsionamento para a busca da compreensão do amor e da sua vivência. Nós, filhos de Deus que somos espíritos e evoluímos moralmente, cumprindo a lei de Deus. Dentro desse movimento de evolução moral, se faz importante a compreensão e prática da lei de Deus. Então, é importante, sim, para todos nós. E hoje, mais urgente ainda, este movimento de evolução moral está nos pressionando ainda mais. Porque temos o conhecimento da lei, o desenvolvimento das inteligências, da ciência, e é necessário o nosso esforço para o alcance dessa conquista da evolução moral. Então é importante. Temos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, o estudo destas leis, bem como no Evangelho de Jesus. Para o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo destas leis. Então é importante e fica esse chamamento para todos nós. Então, dentro das leis morais, no estudo de hoje, o capítulo 10, que trata da lei de liberdade. Então, Kardec fez perguntas aos espíritos em torno desta lei, e aqui no capítulo, organizadas em itens. O item da liberdade natural, a escravidão, perguntas sobre a liberdade de pensar, a liberdade de consciência, o livre-arbítrio, fatalidade, questões sobre o conhecimento do futuro e o próprio Kardec faz um resumo teórico do móvel das ações do homem. Então, vamos à compreensão de alguns aspectos de forma breve sobre a lei de liberdade. A liberdade absoluta, né, partindo do princípio de que a lei de liberdade é uma lei natural para todos os filhos de Deus. E aí nós perguntamos, né, se essa liberdade, ela pode ser absoluta, se nós podemos fazer tudo o que quisermos de acordo com a nossa vontade. Bem, ela pode ser absoluta, esclarece-nos os Espíritos, se vivermos isolados. Desde que haja duas pessoas juntas, há direitos a respeitar. E todos nós precisamos uns dos outros. Então, se considerarmos uma vivência de forma isolada, nós podemos fazer o que quisermos, né? Exercer essa liberdade de forma absoluta. Por quê? Isoladamente, sem ninguém à nossa volta, nem convivendo conosco, as nossas ações e atitudes não vão interferir em relação à vida de ninguém. Mas uma vez
convivendo uns com os outros, a nossa liberdade ela passa a ser relativa, porque as nossas atitudes vão interferir no outro, vão atingir ao outro, ao nosso próximo, ao nosso semelhante. Então, nós não podemos fazer tudo que nós queremos, porque se a nossa atitude vem a prejudicar o outro, aí nós temos que repensar. Então, a partir daí, a nossa liberdade, ela se torna relativa. Quanto à escravidão, é contrária à lei de liberdade toda sujeição absoluta de um homem sobre outro. Então, a escravidão, ela vai de forma contrária à lei de Deus. Nós vimos na semana passada, com o nosso irmão João Ramos, a lei de igualdade, que nos esclarece que todos nós somos iguais perante Deus e a justiça divina. Então, o homem não pode escravizar o outro. Somos iguais, temos todos os direitos perante a lei de Deus, e a escravidão é uma imperfeição. Então, isso não está de acordo com a lei de Deus, fere a lei de liberdade. A escravidão é um abuso da força e do poder, sempre sustentada pelo orgulho e pelo egoísmo. Forte, ele deve amparar o fraco e não escravizá-lo. Forte deve auxiliar ao fortalecimento do mais fraco e jamais escravizá-lo. A escravidão desaparecerá com o progresso, como desaparecerão todos os abusos. E é importante, dentro desse processo, a evolução moral, né? Dentro desse processo de evolução, de progresso, para que não haja a escravidão. Liberdade de pensar. Nós vimos aí dentro das relações que a nossa liberdade ela é relativa, mas no aspecto do pensamento, o homem ele possui liberdade ilimitada. Podemos pensar, né, de forma livre, com a liberdade absoluta nesse aspecto. Porém, pensemos e não esqueçamos que torna-se responsável pelos seus pensamentos perante a justiça divina. Nós somos ali, né, criteriosamente julgados pela justiça divina em nossos pensamentos. E atentar contra a liberdade de pensamento é infringir a lei de Deus, né? Então, nós somos livres em nosso pensamento. E a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. E aqui nós fazemos aquela pergunta, né, fundamental. Onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita em nossa consciência. Então, nós temos a liberdade de crer em Deus. E mais do que isso, a liberdade de exercer a lei divina. Todos nós temos esse direito e esta liberdade. É uma das características da civilização e do progresso, de tal forma que nas leis humanas, né, já há contemplação desse direito. Em nossa lei, no nosso país, há a liberdade de consciência. E em mais de 100 países no mundo, há também essa prescrição, né, do direito à liberdade de consciência. Por consequência, a liberdade de crença, né, onde nós podemos ali exercitar a nossa fé, a nossa crença pelas diversas religiões, né, até porque a convicção não se impõe.
né? A liberdade de consciência é algo de foro íntimo e pessoal, e nós devemos respeitar as diversas crenças, jamais impor a nossa crença ao outro. Não respeitar a crença do outro é atentar contra a liberdade de pensamento, né? Então, haja sempre o respeito à liberdade de crença. Mas vamos destacar aqui que reprimir atos de uma crença, quando acarretam prejuízos a terceiros, não é atentar contra a liberdade de crença. Quando nós percebemos que alguma crença, né, com seus princípios ou seus dogmas, venham a prejudicar alguém, a machucar, a maltratar, né, a violentar alguém, nós temos o dever de agir, amparar e reprimir essa ação. Isso não quer dizer, não atinge a liberdade de crença, mas que nós devemos sempre amparar aqueles que sofrem, qual a crença é a verdadeira. Mas não, estamos aí com o princípio da lei de Deus, né? A prática da lei do amor, que leve o homem à prática do bem. Então, essa é a verdadeira doutrina. O livre-arbítrio, né? Temos essa imagem, essa moça ali diante de duas oportunidades, duas opções a escolher. Então, esse é o livre-arbítrio, né? Nós temos a liberdade de agir, de decidir qual escolha nós desejamos tomar. Sem o livre-arbítrio, nós seríamos máquinas, seríamos como robôs, controlados, mas não é assim que funciona. Deus, ele é muito bom, né? E pela lei de liberdade, nos traz o livre-arbítrio, com a oportunidade a cada um de nós de fazermos as nossas escolhas. E com elas, lógico, que a responsabilidade. Porque se não fosse assim, não teríamos a culpa por praticar o mal e nem tampouco o mérito de praticar o bem. Isso ficaria para quem nos controla, mas não é assim. Nós temos a liberdade de escolha e a responsabilidade pelas nossas escolhas. Escolher o mal, a culpa é nossa. Escolher o bem, o mérito é todo nosso. E a fatalidade? Existe ou não existe? Ela existe com relação às provas materiais. Então, dentro da nossa vivência aqui no plano material, quando ocorrem situações que independem da nossa forma de agir, isso é uma fatalidade, né? Necessária, muitas vezes, para o nosso progresso, para nós resgatarmos os nossos débitos. Então, são situações da vida material que acontecem, muitas vezes são previamente já selecionadas dentro da providência divina para o nosso progresso, para a nossa ajuda. E isso independe da nossa escolha. Agora, a fatalidade, ela não existe no aspecto moral. Com relação aos atos da vida moral, esses têm origem no próprio homem, na sua liberdade de escolher, né? Então, a nossa vida moral, as nossas decisões no aspecto moral são de nossa responsabilidade. Somos nós que decidimos. Por isso a importância do estudo das leis morais. Porque se somos imperfeitos, aí é responsabilidade das nossas escolhas. Quanto ao conhecimento do futuro, o futuro ele pode ser revelado? Perguntou Kardec. Só em casos raros e excepcionais Deus permite essa revelação.
só quando o conhecimento prévio facilite a execução de alguma coisa. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Com certeza, meus irmãos, imperfeitos que somos, não daríamos um passo à frente, só contando que o futuro já está escrito. Então, só temos conhecimento do futuro, né, dentro de uma avaliação pela providência divina, se for necessário, para o bem de uma coletividade, para o nosso bem, se for com um fim útil, muito bem esclarecido. E outra coisa, se nós queremos saber o futuro, basta nós olharmos o nosso presente, porque as nossas ações de agora plantam o nosso futuro, assim como o nosso presente é o futuro do nosso passado, né, que nós plantamos e agora estamos colhendo. Muito bem, meus irmãos, chegando ao fim das nossas reflexões, vamos à questão 850. O mundo tem, sem dúvida, suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, mas nos deixa a responsabilidade pelo pouco esforço que fizerdes para superar os obstáculos. Nós somos livres, temos dentro a liberdade dentro da lei de Deus, e no mundo material, muitas vezes temos aí obstáculos e dificuldades para vivenciarmos a lei. Mas cabe-nos o esforço pessoal de cada um para que nós possamos fazer essa evolução moral, praticando a lei de Deus. Até porque essa evolução, ela se dá dentro de cada um de nós, no esforço do nosso pensamento e da nossa liberdade de consciência. Que Jesus continue a iluminar os nossos corações. Que assim seja.